Simples assim. Uma base de carne moída refogada e 3 receitas diferentes. O vídeo de hoje é perfeito para você que está enjoado de comer a mesma coisa todos os dias ou cansa muito rápido da mesma comida, sabe? Mas ao mesmo tempo não tem tempo de ficar na cozinha. Fica aqui comigo hoje que eu vou te ensinar como uma simples carne pode se transformar em 3 refeições deliciosas. Oi, eu sou a Chef Má, sejam bem-vindos ao meu canal Simples Assim. Por aqui você vai encontrar receitas práticas e deliciosas que se encaixam perfeitamente em uma alimentação equilibrada. Então vamos começar do começo, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa carne, tá? Nós vamos fazer uma carne com tempero básico, uma base bem coringa, para que depois a gente possa brincar um pouco mais em outras situações. Eu tenho 1,5 kg de carne aqui. Eu vou fazer bastante porque eu já quero deixar um pouco congelada para poder durante a semana eu ir descongelando e ir pensando em que eu vou usar. Vamos ligar o nosso fogo. E o fogo tem que estar alto. E aqui a frigideira também é algo muito importante. Você precisa de uma panela ou uma frigideira que tenha bastante superfície de contato com o calor. Isso vai influenciar, assim, diretamente na cocção da sua carne, tá bem? Vamos esperar a frigideira esquentar e entrar com um fio de azeite. Uma dica legal para você saber se sua frigideira está quente é você colocar a mão aqui, ó, no topo. Tá vendo que eu tô conseguindo ficar com a mão aqui? Então significa que ela ainda não está quente o suficiente, tá bem? Mas tá quase lá. Com a frigideira bem quente, você vai acrescentar um pouquinho de azeite ou óleo da sua preferência. Aqui eu uso o azeite próprio para cozinhar. Ele é um azeite que suporta um pouco mais alta temperatura. E uma coisa muito importante é agora o momento que você vai entrar com a sua carne. Aqui eu tenho muita carne. Se eu jogar toda a minha carne aqui de uma vez, vai juntar água, não vai cozinhar direito, vai ficar com uma textura ruim, não vai ficar legal. A gente quer que a carne tenha bastante contato com a base da frigideira para que ela caramelize, para que ela fique bem fritinha, assim, com aquele gostinho bem gostoso. Então, para isso, você, ao invés de jogar tudo de uma vez, você vai fazendo algumas pequenas bolinhas assim e vai colocando na frigideira para que toda a carne entre em contato com a base da frigideira. Para isso, a gente vai ter que fazer várias vezes, ou seja, a gente vai ter que cozinhar um pouco da carne, tirar a carne daqui, cozinhar mais um pouco, tirar, até que a gente cozinhe toda a carne que a gente tem aqui. Uma vez que a sua carne estiver aqui na panela, não mexe. Espera ela selar, ela cozinhar para depois você mexer. Se você ficar mexendo, ela vai encher de água. Agora que eu vi que a carne começou a cozinhar, eu posso dar uma misturadinha. Mas não é misturar muito, é só dar uma soltadinha nela. Deixa ela fritar, hein? Não seja impaciente. Vocês estão vendo que até então eu não adicionei nenhum tempero, né? Vocês vão entender o porquê. Deixa ela dar mais uma fritada. E agora sim é o momento que eu vou acrescentar o sal. Se você acrescentasse o sal antes, ia fazer com que a carne desidratasse também. Então, soltasse mais água. Agora que ela já está praticamente toda cozida, eu acrescento um pouquinho de sal. E cuidado, tá? Cuidado, porque você vai acrescentar um pouquinho de sal em cada parte que você for cozinhando. Então, não coloca muito sal. Eu sei que pode parecer que vai dar trabalho, que vai demorar, mas não demora. É tudo muito rápido. São 2 minutinhos cada leva de carne e garanto para você que vai fazer muita diferença no resultado final. Essa primeira leva tá pronta e eu vou colocar no meu bowl para poder entrar com a próxima leva. Agora aqui você espera novamente sua frigideira esquentar. Não joga a próxima leva com a frigideira fria, tá bem? Eu não vou acrescentar mais óleo, mais nenhum tipo de azeite aqui, porque já tem a gordura da carne que derreteu. Então eu vou aproveitar essa gordura aqui e vou entrar com a próxima leva de carne. Não precisa acrescentar mais óleo. Já estamos na última leva da nossa... E aí nós vamos começar a trabalhar o tempero. Usando a mesma frigideira, tá? Para poder a gente aproveitar todo esse sabor da carne que fica na frigideira, a gente vai começar a fazer o tempero. Só que agora você pode colocar o seu fogo um pouco mais baixo, porque senão, para a gente não queimar a cebola, o alho e os nossos temperos. Bom, eu vou fazer um tempero bem básico, como eu falei pra vocês, bem coringa, tá? Depois que a carne estiver pronta, eu gosto de usar ela para diversas receitas. Então, eu gosto de fazer algo bem básico, para eu conseguir criar um pouco mais depois. Então, aqui, a única coisa que eu gosto de usar e que dá um toquezinho diferenciado é a semente de coentro, tá? Mas fiquem tranquilos, porque se você não gosta de coentro,
Isso aqui não tem nenhum sabor de coentro, tá? É completamente diferente. Eu amo coentro, mas tem muita gente que não gosta, eu sei. O que é legal da semente é você dar uma amassadinha nela antes. Deixa eu colocar minha frigideira aqui pro lado pra gente não queimar o fundo. É você dar uma amassadinha nela antes. E isso daqui é um temperinho que é um pouquinho forte. Então, assim, você não precisa colocar muito, tá? Então, o que eu faço... Se você tiver um moedor de tempero, melhor ainda. Mas eu não tenho aqui em casa. Então, o que eu faço é usar a parte lisa da faca e usar a palma da minha mão para poder dar uma amassadinha, porque assim ele solta todos os óleos essenciais dele e dá sabor, né? Dá aroma também, sem contar que o aroma é uma delícia. Você já consegue sentir ele daqui. Dá uma leve picadinha assim, ó. A gente... Ai, nossa, que cheirinho bom que tem. Eu amo. Muito bom. E aí aqui a gente vai entrar com mais um pouco de azeite. Não precisa ser muito, porque ainda tem um pouco da gordura da carne. Daí aqui você pode entrar com a semente de coentro, porque a semente de coentro em contato com a gordura quente, ela solta ainda mais os óleos essenciais dela e vai dar um cheirinho ainda mais gostoso em tudo. E também você já pode entrar com a pimenta do reino, que é o mesmo esquema. Em contato com o calor e o óleo, solta os óleos essenciais e dá cheiro, sabor. Já dei uma torradinha aqui e agora eu vou entrar com o meu tempero pronto, que tem receita aqui no canal. Então não esquece. Eu vou colocar aqui no card a receita do meu tempero pronto e você só precisa usar ele, porque ele já tem cebola, alho, pimenta, um pouquinho de sal aqui e azeite, que é tudo que eu preciso aqui, é um tempero bem básico. Eu tenho 1,5 kg de carne, eu vou entrar com uma boa quantidade, tá? Eu gosto da minha carne bem temperada. Gente, o cheiro é indescritível, aquele cheirinho de casa de mãe, de vó. Eu tô com um fogo médio para alto, assim. E agora aqui eu vou deixar dar uma refogada nesse tempero. Ai, já ia me esquecendo. Um pouquinho de páprica defumada, tá? Eu gosto bastante de usar páprica defumada com carne. Então a gente coloca aqui mais ou menos uma colher de chá. Eu vou deixar todas as medidas aqui na descrição, aí vocês não precisem se preocupar, tá? A páprica defumada também ajuda a dar cor na carne, é bem legal. E ela é a mesma coisa, ela funciona como todos os outros temperos. Em contato com o óleo, ela libera ainda mais sabor. Ai, já tá com cheirinho maravilhoso. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal aqui nessa etapa também. Aqui você pode deixar ficar bem douradinho seu alho, sua cebola, todos os seus temperos, para criar bastante sabor no fundo da panela, tá? Esse tempero pronto é muito prático, gente. Sério, se eu fosse vocês, eu fazia. Porque ele dura 30 dias na geladeira e ele vai com tudo. É arroz, é feijão, é carne, ele vai com frango, ele vai bem com qualquer coisa. Para fazer molho branco. De verdade, ele é mão na roda. Nossa, ainda existe essa expressão mão na roda, acho que eu tô ficando velha. Olha, acho que já deu bom. Olha como o nosso tempero tá bem moreninho já, criando uma crostinha no fundo. E aí aqui, nesse momento, também é outra dica, tá? A carne, ela acaba criando um pouquinho de caldo, né? Normal, é o suco da carne. Daí você vem aqui, ó, você joga nesse momento para ele dar uma reduzida, para ajudar a soltar todos os sabores aqui, todos os temperos. Olha, vai ficar assim, ó, com o caldo. Tá vendo? Dá uma engrossadinha no caldo. Agora que já deu uma reduzida, eu vou jogar a carne aqui para misturar e tudo pegar sabor e ficar bem uniforme. Talvez a minha panela tenha sido um pouco pequena, mas é isso, não tem problema. A gente dá um jeitinho. Vai devagarinho que vai dar certo, né? Agora aqui é o momento de você experimentar para você entender se você quer acrescentar mais algum tempero, mais sal, mais pimenta. Então vou experimentar para poder saber se eu quero ajeitar aqui o meu sal. Na minha opinião, pode entrar com um pouco mais de sal e um pouco mais de pimenta, sim, com certeza. Sua base está pronta, tá bem? Aqui nesse momento você poderia congelar, mas eu não vou congelar porque eu vou fazer mais receitas aqui para o vídeo, certo? Mas você poderia congelar e ir descongelando conforme você fosse precisando. Bom, agora que nós temos a nossa base de carne moída refogada, nós vamos partir para a nossa primeira receita do dia, que é torta de batata com carne moída. Eu já organizei a minha bancada, né? Já fiz o meu mise en place e a gente pode começar, tá bem? Para a base da nossa torta, a gente vai usar a carne moída que a gente preparou. Então, eu vou colocar um pouco da carne moída aqui. A quantidade de carne vai depender, obviamente, do tamanho da sua torta, claro. E o segundo ingrediente vai ser o nosso
molho de tomate, que eu postei vídeo na semana passada e vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha. Tava no meu congelador e eu descongelei ontem pra gente fazer a receita hoje, tá bem? Aqui eu vou entrar com um pouco do molho de tomate. Isso aqui vai deixar a nossa torta bem suculenta, bem gostosa. Daí você mistura o molho de tomate para incorporar. Vou reservar a nossa mistura e vou começar a segunda etapa da nossa receita, que serão com batatas, tá? Eu escolhi a batata Asterix, mas você pode usar batata branca ou até mesmo batata doce, se você quiser, não tem problema. E para cortar a nossa batata, a gente vai usar um velho conhecido nosso, o nosso mandolim, porque é legal que a batata esteja fininha. É só você cortar a sua batata sem mistério, como vocês já sabem, e você vai obter umas slices, né, umas fatias de batata assim, bem fininha. Dá para você cortar na mão também, com uma faca boa. Essa é uma receita muito fácil, gente, muito prática. Porque você não precisa cozinhar a batata, você não precisa fazer um purê de batata antes de você montar a torta, sabe? Você só usa a batata cortada bem fininha que vai dar super certo. Agora que minhas batatas estão cortadas, eu vou fazer a terceira etapa da receita, que é um azeite aromatizado. Tá? Que a gente vai pincelar isso por cima das nossas batatas. Enquanto isso, antes de começar o nosso azeite, já vamos pré-aquecer no forno? Nosso forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus. Vamos começar a fazer o azeite aromatizado. Coloca uma boa quantidade de azeite aqui em um potinho. E agora você vai utilizar as ervas que você quiser para aromatizar. Eu escolhi utilizar um pouquinho de orégano. Também quero utilizar um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de sal, vou dar uma misturadinha aqui. Pronto, nosso azeite está pronto. Vou colocar aqui do ladinho. Vamos voltar com a nossa torta, né? Com a mistura de carne moída e o molho de tomate. E agora nós vamos começar a montar camadas com a batata. As batatas precisam estar uma sobreposta da outra. Ai, gente, essa torta aqui fica uma delícia. Pensa num negócio prático. E aí agora vamos para uma segunda camada, tá bem? São duas, você pode fazer até 3 camadas de batata, tá? Se a sua batata estiver cortada bem fininha, pode fazer 3. A gente dá uma pressionadazinha assim, ó, para ela assentar. E aí aqui eu vou vir com o azeite que a gente fez, o azeite aromatizado, e vou pincelar aqui por cima. Esse azeite vai ajudar a cozinhar, a dar um aroma nas batatas, a temperar as batatas. E, obviamente, vai ajudar também as batatas a caramelizarem. Aqui eu ainda vou adicionar alguns raminhos de alecrim para dar ainda mais sabor e cheirinho. E, por fim, eu vou usar um pouco de parmesão ralado. Mas o parmesão é opcional. É que vocês sabem, né? Eu amo um queijinho. Para mim faz toda a diferença esse queijinho assim por cima. E aí agora a gente vai tampar com papel alumínio, porque a gente quer que ela cozinhe por mais ou menos uns 10 minutos, assim, com o papel. E aí depois a gente vai remover o papel e deixar ela gratinar. Enquanto a nossa torta de batata tá no forno, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal se vocês ainda não forem inscritos, deixar um like nesse vídeo, que só assim eu sei se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Aproveita e já deixa um comentário com a sua opinião, se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês esperam de mim. E é isso, já tirei a nossa torta ali do forno. E olha como ela ficou lindona, o cheiro tá muito gostoso. Eu vou cortar um pedaço pra gente provar junto, tá? Olha que linda a nossa torta. Vamos provar? Não tem como ficar ruim, gente, desculpa, mas é batata e carne e aquele meu molhinho de tomate, não tem como. Uma tortinha de carne low carb. Ficou muito bom. A gente vai começar a próxima receita, que são tortilhas de carne moída. E é claro que é uma versão saudável que se encaixa muito melhor na sua dieta. Então vamos começar fazendo a massinha da nossa tortilha, tá? A gente vai precisar de farinha de aveia e água. E é isso, tá? Aí eu vou temperar com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Se você quisesse usar alguma outra coisa, como alho em pó ou qualquer coisa desse tipo, você poderia utilizar, mas eu acho que eu vou fazer
uma massinha mais neutra mesmo. Eu vou colocar todas as medidas aqui na descrição, então não se preocupem, tá? Essa massinha é muito fácil de fazer, tá? E eu fiz alguns testes essa semana e dá até para você congelar. Aqui é só você misturar até a farinha se dissolver completamente. Se você não tiver farinha de aveia na sua casa, você só tiver flocos de aveia, não tem problema, é só bater no liquidificador que ela vira farinha. Ela fica mais líquida assim mesmo, tá? Não se preocupe, a farinha de aveia daqui a pouco vai começar a engrossar um pouquinho aqui. Eu vou ligar a minha frigideira para poder ir esquentando, e a sua frigideira tem que ser antiaderente, porque senão vai grudar tudo. Entra com um fiozinho de azeite, e quando a frigideira estiver mais ou menos quente, a gente já pode entrar com a massinha. Mas antes, eu quero muito mostrar para vocês os testes que eu fiz ontem, e eu congelei. E dá super certo. Fiz as massinhas de tortilha, esperei esfriar, e depois eu cortei uns pedaços de papel manteiga e fui fazendo assim, algumas camadas, tá vendo? Para poder congelar e elas não grudarem uma na outra. Daí, no dia que você for comer, é só você esquentar na frigideira. Dá super certo. Eu guardei num saquinho Ziploc. Ó, vocês podem ver que passou alguns minutinhos e a massa já deu uma engrossada, tá vendo? A aveia, ela tem a tendência de chupar a água e engrossar um pouco mais. Tá, vamos lá. A gente vai despejar e o legal aqui é você fazer umas panquequinhas, umas massinhas mais fininhas, tá? Você despeja e vai espalhando assim, ó, pela frigideira, fazendo movimentos circulares. E agora deixa cozinhar. Não mexe, senão ela vai desmontar. Você vai saber que é hora de virar quando a sua massinha de tortilha soltar completamente da frigideira, tá vendo? É uma massa bem delicada, então cuidado na hora de virar. Bom, ela já tá cozida, vou colocar aqui do lado. O que eu quero colocar dentro da minha tortilha? E aqui no caso vai ser um molhinho de cream cheese light com limão e uma saladinha de rúcula com cebola roxa. Quero dar essa dica da cebola roxa, vocês veem que eu cortei a cebola bem fininha, eu coloquei na água com gelo para poder tirar aquele ardor muito forte dela, sabe? Então eu coloquei só cream cheese aqui no bowl. Eu vou acrescentar um pouquinho de raspa de limão, tá? Isso aqui vai ajudar a dar um super sabor. E eu também vou acrescentar o suco do limão. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, mistura e tá pronto. E eu vou dar uma temperadinha aqui básica nessa salada. E eu já ia me esquecendo da coisa mais importante. Aqui eu tenho também um pouco de coentro, que não gosto de coentro. Não bota coentro, bota salsinha, bota qualquer outra coisa. Agora vamos começar a montar nossas tortilhas, tá? A gente já pega aqui uma massinha. Eu vou colocar primeiro o molho aqui na base. Daí eu vou vir com um pouco da salada e um pouco da nossa estrela do dia, que é a carne moída, claro. E a sua tortilha de carne moída está pronta. Olha que linda, como uma beleza, né? Vamos experimentar, que a gente tem muita coisa para comer hoje, muita coisa para experimentar. Perfeito para um lanche da tarde, para até almoço. Nossa, que delícia, gente. Ficou muito bom. É uma coisa super diferente, assim, sabe? Nossa, fica muito bom isso aqui. Façam, tá? É delicioso. Mais uma mordida, por favor. Agora nós vamos para a nossa última receita. Mas sem antes você se inscrever no meu canal e deixar um like nesse vídeo. Faz favor, vai. Nossa terceira e última receita vai ser carne moída com legumes. Eu vou servir com um arrozinho quentinho, fresquinho e um ovinho bem molinho em cima. Mas você pode servir com o que você quiser. Vamos lá? Então vamos começar a nossa última receita. Os legumes de hoje eu quero usar espinafre e eu vou usar também brócolis, mas fica à vontade para usar o que você achar melhor. Então aqui eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou separar os talinhos da minha couve-flor das folhas, porque os talinhos eles demoram um pouco mais para cozinhar. Então é interessante que a gente coloque eles primeiro para cozinhar e corte eles em pedaços menores, tá bem? Mas também não vou cortar em pedaços muito pequenos, não. Eu gosto de sentir a textura dos vegetais, tá? Os raminhos a gente pode quebrar assim em pedaços menores. Você poderia utilizar a própria frigideira que você fez a carne, mas como eu fiz várias receitas, eu já lavei a minha frigideira. Então eu peguei uma panelinha aqui, qualquer, e eu vou colocar
um fio de azeite e vou fazer um refogadinho aqui com o meu tempero pronto, tá? Eu espero só dar uma refogadinha rápida. Eles entram com os talinhos do brócolis na panela. Daí, para ajudar esses talinhos cozinharem, eu vou dar uma pingadinha de água. É bem pouquinho, tá? Abaixar o fogo, tampar e deixar os meus talinhos cozinharem por uns 2 minutinhos só. Eu quero que eles tenham textura, não quero que eles fiquem molengas, então é bem rapidinho. Para você ver se eles estão cozidos, é legal você usar um garfinho, só dar uma espetadinha assim, ó, e ver se eles já estão mais macios. Gente, o segredo de um vegetal gostoso é um vegetal não muito cozido, sabe? Ele tem que ter um pouco de textura, ele tem que ter uma cor bonita, viva, então se você cozinhar demais, ele não fica legal, sabe? Não vai ficar gostoso. Lembrando que a gente ainda vai entrar com essa parte do brócolis e ele precisa também de um tempo de cocção. Então, essa parte aqui a gente vai cozinhar em mais ou menos 1 minuto, é bem rápido. Então, deixa esse daqui cozinhando por mais ou menos uns 2 a 3 minutos e esse aqui de 1 a 2 minutos. É só você ir conferindo, espetando o garfo. Eu imagino que aqui já esteja bom. Agora eu vou entrar com as folhinhas do brócolis aqui e eu vou acrescentar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta também para dar uma temperadinha nessa parte. Novamente, eu vou acrescentar um tantinho de água, bem pouquinho, e vou tampar e deixar cozinhar por mais uns 2 minutos. Enquanto a gente está fazendo os vegetais aqui, eu vou ligar o fogo para eu ir fritando o ovo, que vai ser um dos nossos acompanhamentos. Deixa eu mostrar para vocês como eles ficam com uma cor linda. É essa cor que a gente quer, tá? Feito isso, tá? A gente vai entrar com a nossa carne aqui. Eu vou deixar aqui os sabores incorporarem aqui, eles se juntarem, o sabor da carne com o dos vegetais. Enquanto isso, vamos fritar o nosso ovo. Um pouquinho de gordura da sua preferência na frigideira. Vamos colocar o ovo lá. Dá uma espalhadinha na gordura. Quebra o seu ovo e deixa ele cozinhar. Agora aqui, o espinafre, ele funciona igual o outro vegetal, tá? Eu quero que ele tenha uma cor bonita. Eu quero que ele fique gostoso, sabe? Não quero que ele fique molenga, vire uma papa. E aí eu acrescento umas folhas de espinafre aqui, o espinafre ele murcha bastante. Vou acrescentar um pouquinho mais de sal, porque todo ingrediente que eu acrescento eu tempero, né? Vocês sabem bem disso. Daí, nesse momento aqui, o espinafre ele cozinha muito rápido, gente. Então vocês já podem até desligar o fogo. Tampa. Vocês vão ver que ele vai cozinhar sozinho, tá? Um segredo para cozinhar o ovo e não precisar de muito óleo, para que ele não fique aquela parte crua no topo, é tampar. Vocês só tampam que ele vai cozinhar sozinho. Essa receita foi muito rápida, né? Foi mais rápida ainda do que as outras. Eu não sei qual que é mais fácil, qual que é mais rápida. Aqui eu já tenho o meu arroz e eu vou servir a minha carne e colocar o meu ovinho por cima. Deixa eu mostrar para vocês como os vegetais eles murcham e cozinham, sabe? Não precisa você ficar cozinhando por horas e horas os seus vegetais, eles cozinham muito rápido. Você poderia servir com uma salada, você poderia servir com purê de batata. E olha que coisa mais linda que ficou a nossa carne com vegetais. Agora chegou a hora da gente experimentar nosso último prato. Ai, a parte mais esperada, gente, furagem minha do ovo. Vou pegar tudo junto aqui, porque isso aqui é uma explosão de sabores. Ai, que delícia. Não sei se vocês conseguem ouvir o croque-croque dos vegetais, mas, gente, é isso. Comida tem que ter textura. Meus amores, é isso. Eu vou ficando por aqui hoje. Obrigado por me assistirem. Obrigado por ter chegado até aqui. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Ai, isso aqui tá muito bom. Isso aqui é comidinha de mãe, comidinha de casa.